Vamos começar com um dos finais mais complexos da nossa lista, que é Vingadores Ultimato. Filme um campeão de bilheteria. Ai, cara. E tem muitos vídeos de final explicado sobre Vingadores Ultimato. Cara, e antes de tudo, eu queria que você... fala. Não, eu queria que você explicasse brevemente o final, o que acontece. Pode ser um mini spoiler, assim, do final de Vingadores. Eu acho que a grande questão do Vingadores Ultimato e a grande questão de final explicado é que, por exemplo, o Vingadores Ultimato, ele finaliza uma série de filmes, né? Ele tá na terceira fase do MCU, mas ele tá realmente preocupado em finalizar a cronologia, né? A cronologia não, a série, né? Dos três personagens principais, que é o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor. Esses três personagens, eles são o que sustenta, né? O que sustentou o MCU no começo, né? Não só por eles serem os primeiros filmes, mas porque eles eram os personagens que tudo rodava em volta deles, né? Então, por mais que tenha todo esse... que aconteça um monte de coisa, sei lá, 20 filmes, no final das contas, os filmes são sobre esses três personagens, né? Sempre. Então, você tem o arco do Thor, que vai lá do começo dele sendo o menino mimado, que vai para Midgard, e aí o irmão, ele tem um relacionamento com o irmão, ele tem a perda da mãe dele, tudo isso é o arco do Thor. E aí, no último filme, ele percebe que no filme anterior ao último, né, ele percebe que ele não matou o cara pela cabeça, então ele não é digno daquele poder e ele não é guerreiro suficiente para fazer aquilo. E quando ele, no começo do filme, ele olha e corta a cabeça do Thanos, ele percebe que... E você descobre depois que ele percebeu que aquilo ali não mudou nada, né? Ele ser digno de cortar a cabeça do inimigo não salvou as pessoas. Então ele entra nesse lugar onde ele não consegue entender qual é o papel dele. E no final, quando ele tá na luta lá, que ele pega os dois martelos, ele entrega o martelo do Capitão América e tal, é a ideia dele... Ele fala com a mãe, ele meio que entende que ele tem um trabalho a fazer, que ele tem uma responsabilidade e tal, e aí o final do Thor é ele entendendo que ele não é uma coisa só, ele é parte de um grupo, né? E aí a outra parte do grupo é o Capitão América, que é o cara deslocado do tempo, que, né, no final das contas, ele consegue entender que ele, ainda que ele seja deslocado no tempo, ele tem a responsabilidade com aquele tempo e ele é digno daquilo, então ele pega um martelo e tal, ele é o grande herói daquele momento, né, de enfrentamento e tal, e ele, no final, decide que ele não ia conseguir viver naquele tempo mesmo, porque ele precisa entender quem ele era, e ele fica no passado. Então é o começo é o final do primeiro filme, né? Que ele fala aquela última dança com a Penny. Então, assim, esse é o final dele. E por fim, o Homem de Ferro, para quem não lembra, o Homem de Ferro lá no primeiro filme dos Vingadores, ele meio que se sacrifica para salvar a humanidade, né? Ele, sem pestanejar, ele se sacrifica. Então esse terceiro filme, nesse quarto filme dos Vingadores, ele mais uma vez demonstra que ele é um cara que tem dentro dele, por mais que ele seja um milionário, egocêntrico e tal, a partir do momento que ele tem a filha, ele tem a esposa, ele tem todo esse rolê e ele percebe a perda dos amigos, tal, ele entende que ele faz parte de um mundo que não é o mundo dele, e ele percebe mais uma vez que ele, se precisar se sacrificar, ele vai sacrificar para fazer aquilo. Então, assim, no final das contas, são os três... o final dos três, né? Que fecha aquilo que começou lá no começo, né? Vini, então é isso. Eu acho que é isso. Antes da gente gravar, eu pedi para um amigo... Isso é horroroso, isso é horroroso.
pra ele me explicar o final dos filmes só pra ver se tem o que as pessoas realmente procuram. Esse amigo é o ChatGPT. E ele fala, eu quero só ver sua opinião sobre isso. Eu acho que ele deu uma conclusão parecida com a sua. Porque ele deu um texto e no final ele fala assim: o final de Vingadores Ultimato nos mostra que no fim das contas, até mesmo os super-heróis querem uma aposentadoria tranquila e um pouco de romance vintage. Você concorda? Não. Ai, meu Deus. É o ChatGPT fazendo piada. Meu Deus do céu. Eu gostei, não, mas acho que mas é isso. O final, explicando o final. Assim, a não ser que você queira falar assim, vou explicar o final. O Homem de Ferro pega as joias do infinito, coloca. Porra, aí você viu, cara. Ele tá lá. Se tu não entendeu isso, tu não entendeu que o Capitão América foi pro passado para entregar as coisas que ele decidiu ficar no passado, tem um problema, né? Aí o problema é de compreensão, né? Você precisa assistir tudo. Enfim.